Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Estamos aqui dando continuação aos estudos e, como já é de conhecimento, utilizando o livro Bases da Fé Cristã, do qual tem 20 fundamentos, e nós estamos caminhando para o capítulo 16. Neste capítulo, tem a seguinte pergunta: o que são justificação e adoção? Como foi visto no capítulo anterior, nós usamos o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 30, para falar sobre isso. Então, aqui nós damos continuidade a essa discussão ainda desse versículo. Vamos entender que, após Deus chamar, o que efetivamente acontece com essa pessoa que responde positivamente ao arrependimento e o que Deus age em nossas vidas. Então vamos lá. Quando alguém atende o chamado de Cristo, Deus faz com que considere, na verdade, os pecados perdoados. E ele atribui essa justiça a Cristo, como pertencente somente a ele. E essa pessoa é considerada por Deus justa, por conta de Jesus Cristo, nosso Redentor. Como essa declaração de que somos justos diante de Deus acontece? A justificação é por através de Jesus. É Deus se declarando como juiz e assim dizendo que o indivíduo é justo à sua vista somente por através do Filho. E nós não precisamos também, por através de Jesus Cristo, pagar a penalidade pelos nossos pecados, no caso que se passou, no presente também e no futuro. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 diz: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 8:33, Paulo deixa bem claro a nós que ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus ou condená-los. Ou seja, o único que vai fazer justiça sobre qualquer coisa que aconteça conosco, que somos chamados, somente Jesus, quando ele vier. E mesmo assim ele já nos perdoou por conta da redenção dele. Ainda existe uma declaração de Paulo que diz que aquele que Deus justificou obtém pleno perdão de seus pecados porque nos considera pertencentes a Cristo, ou seja, somente por através de Cristo. Então Cristo ele tomou o lugar de culpa de todos nós, porque todos nós merecemos essa culpa. Fez isso para que pudéssemos assumir o lugar de aceitação junto a Deus, junto à família de Deus, considerados como filho por ele. Em 2 Coríntios 5:21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Ou seja, Jesus veio sem pecado algum, em forma humana, de homem, e se tornou pecado, tomando todos os nossos pecados naquela cruz, para que pudéssemos hoje estar livres, crendo nele e com a esperança de um dia estar com ele lá no céu. Esperança de vida eterna com nosso Deus. Ou seja, não há condenação sobre nós mais. Falando sobre redenção por através de Jesus Cristo, podemos encontrar isso em Romanos 3:24. E em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo diz que somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Mas a justificação vem pela graça de Deus. Isso significa que não vem de nós mesmos ou que mereçamos. A justificação não é também pela fé, mas sim pela morte de Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. Vamos falar aqui sobre a adoção e a filiação em uma nova família. Além da justificação por através de Jesus, há um outro privilégio aos que olham para Deus para a salvação. Eles nos tornam membros da família. Esse ato divino é chamado de adoção. Em João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos que crerem em Jesus Cristo deu-lhes o direito de tornarem filhos de Deus. Já em Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3 diz que aqueles que não acreditam são filhos da desobediência e filhos da ira.
esses não têm parte com Deus. Então, assim, como cristão, nós somos considerados filhos e experimentamos o benefício de adoção, de sermos enxertados aí nessa família. E como filhos de Deus, temos o privilégio de um relacionamento íntimo com Deus e podemos chamá-lo de Pai. Em Romanos 8,15 fala sobre isso. E como adotados, nós temos algumas bênçãos sobre as nossas vidas, mas ainda não experimentamos plenamente toda essa bênção, até que Cristo volte e venha nos buscar. E diz em Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 4, Deus limpará toda lágrima dos olhos dos filhos, quanto à morte, o luto e o pranto não mais existirão. Então toda essa promessa em Apocalipse está prevista, essa é a nossa esperança, que assim que quando Jesus Cristo voltar para buscar os chamados, nós teremos toda essa abundância de bênção sobre as nossas vidas, tá bom? Espero que tenha ficado clara essa parte. Hoje essa parte foi meio curtinha, mas é tudo o que nós temos para esse tema, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus e um bom estudo.